Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Oceania. A Oceania está localizada nos 4 hemisférios da Terra e é demarcada pela linha internacional da data. É o menor de todos os continentes, com área de aproximadamente 8.942.252 km². O que faz a Oceania ser um continente é a proximidade entre ilhas pequenas e ilhas grandes. A Oceania é formada pela Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, que representam as maiores massas de terras emersas entre um conjunto de 10.000 ilhas. A Oceania tem 14 países independentes e é dividida em 3 conjuntos de ilhas. Essa divisão leva em conta as populações locais e as etnias predominantes de cada grupo. O primeiro agrupamento de ilhas se chama Melanésia. É formado por Papua Nova Guiné, Nova Caledônia, Ilhas Bismarck, Ilhas Salomão-Fiji e Vanuatu. A composição étnica desse grupo tem predominantemente pessoas negras. Por isso o significado do nome é Melanésia, que significa Ilhas Negras ou Ilha dos Negros. Com o passar dos anos, outros povos passaram a viver naquelas ilhas, como os vietnenses, chineses, judeus e árabes. Mas os nativos, que são as pessoas negras, ainda são a maioria. A economia se baseia no turismo e na produção de café, cacau, cana-de-açúcar, prata, ouro, cromita, níquel e cobalto. O segundo agrupamento de ilhas se chama Polinésia, constituída por Nova Zelândia, Samoa, Havaí, Tonga, Tuvalu, Fênix e Polinésia Francesa. O termo Polinésia significa muitas ilhas. Na atualidade, as ilhas são um grande atrativo turístico, devido às suas belas paisagens. O terceiro e último agrupamento de ilhas é chamado de Micronésia, que significa pequenas ilhas, e é formado pelas Ilhas Marianas, Carolinas, Marshall, Palau, Nauru e Kiribati. É a região da Oceania que tem a menor população. Na economia, as ilhas produzem derivados de coco, pesca e minérios. O turismo tem um papel muito importante também na região. Formação geológica e relevo. A formação geológica da Oceania está associada à história da Terra. A origem do continente se deve à movimentação das placas tectônicas. Originalmente, a Austrália se ligava à África, à América do Sul e à Antártida. Com a movimentação, os continentes se configuraram da forma que conhecemos atualmente. É importante ressaltar que os movimentos na crosta acontecem ainda nos nossos dias, mas são quase imperceptíveis dada a pequena velocidade de deslocamento. O embrasamento rochoso da Austrália, a maior porção contínua de terras da Oceania, é constituída por terras ígneas e metamórficas. Por suas propriedades, essas rochas, que datam da gênese da Terra, compõem grande parte de cadeias montanhosas. As regiões montanhosas do leste da Austrália formaram-se a partir dos movimentos das placas sobre escudos antigos. Entre a área montanhosa do leste e o Plato Central e de Barkly encontramos a Grande Planície Central, formada por sedimentos transportados das regiões mais elevadas. A movimentação da crosta fez que o nível do mar se elevasse, dando origem ao mar interior inexistente na atualidade. Os depósitos arenosos que existiam se consolidaram, formando as rochas areníticas. Além desses depósitos, surgiram também depósitos de calcário. Boa parte das ilhas da Oceania está dentro do Círculo de Fogo do Pacífico. Essas ilhas são sujeitas às ações das forças internas da Terra, que geram terremotos, maremotos e vulcanismo intenso. As águas quentes do Oceano Pacífico possibilitam o desenvolvimento biológico fundamental para a manutenção de outras ilhas e atóis formados por recifes e corais. Em um oceano cravejado de grandes e pequenas ilhas de atóis, as águas do Pacífico se tornaram um elo desse continente. Na hidrografia, a alimentação dos rios e lagos depende principalmente da dinâmica climática. A escassez de chuva faz com que o regime pluvial tenha uma densidade hídrica considerada pobre. Na hidrografia da Austrália, podemos destacar 2 grandes rios, o Murray e o Darling, que nascem na Cordilheira Australiana e desaguam no Oceano Índico. Na Nova Zelândia, o destaque são os lagos. Em função do relevo bastante acidentado, os rios são velozes e de curta extensão, dentre os quais se destaca o Arnold. Nas demais ilhas, em razão das limitações de espaço geográfico, nem sempre encontramos uma rede hidrográfica. Os cursos fluviais são extremamente curtos. No clima e vegetação, uma extensa porção da Oceania se encontra entre o Trópico de Capricórnio e o Equador.
portanto, dentro da zona intertropical, que proporciona calor constante. Muitas das ilhas dessa região se encontram em áreas de ocorrência de furacões e tempestades tropicais. O número considerável de ilhas da Oceania apresenta vegetação exuberante em função dos climas tropicais. Parte da Austrália e a área total da Nova Zelândia se localizam dentro da zona temperada do sul. Em virtude das elevações montanhosas, aparecem cumes cobertos de neve. A vegetação é formada por florestas subtropicais. Há grandes desertos na porção central do país e uma significativa porção da Austrália tem clima árido tropical. O clima mediterrâneo está presente ao sul da Austrália, caracterizado por inverno chuvoso e verão quente e seco. No sudeste, encontramos o clima subtropical, que se caracteriza por apresentar chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O clima tropical está presente ao norte e noroeste. A flora australiana é peculiar, pois 80% de suas espécies são espécies próprias da região. Demografia. O ser humano ocupa as terras da Oceania há muito tempo. Alguns povos originários da Ásia, em busca de terras mais quentes, acabaram encontrando suas ilhas. Os nativos da Oceania costumam ser divididos em melanésios e polinésios. Os melanésios têm características físicas que muito se aproximam dos povos negros africanos. Já os polinésios podem ter se originado da miscigenação étnica que ocorreu ao longo da história da ocupação humana das várias ilhas. No século XVI, os espanhóis foram os primeiros europeus a navegar em águas da Oceania, mas não foram os únicos. Portugueses, holandeses, franceses e ingleses também visitaram e exploraram essas ilhas. O encontro entre eles e os habitantes nativos nem sempre era amistoso. Grandes batalhas foram travadas entre europeus e povos da Oceania, que ofereciam resistência à dominação. Além dos conflitos, as doenças transmitidas pelos europeus para as quais os nativos não tinham resistência foram decisivas para a redução drástica das populações. A Austrália foi a última das grandes conquistas dos europeus. Em 1770, o navegador britânico James Cook, em uma viagem pelo Pacífico, tomou posse das terras em nome da coroa britânica. Em 1788, para resolver um sério problema ligado à população carcerária na Inglaterra, o governo britânico decidiu criar uma espécie de colônia penal na Austrália. Então enviou para lá condenados, 759 prisioneiros ao todo, que deram início à ocupação do país. Posteriormente, novos imigrantes chegaram para povoar a Austrália, que cresceu rapidamente. A Austrália tem uma área total de 7.741.220 km² e uma população de 22.751.014 milhões de habitantes. Em termos econômicos sociais, Austrália e Nova Zelândia se destacam. No aspecto relacionado à qualidade de vida, ambos os países têm IDH muito elevado. A Austrália ocupa o segundo lugar na classificação global, enquanto a Nova Zelândia fica na 7ª posição. Palau e Fiji têm IDH alto. Samoa, Micronésia, Vanuatu e Kiribati têm desenvolvimento mediano. Os demais países, por sua vez, apresentam IDH baixo. Ao considerar questões como a mortalidade infantil, percebem-se diferenças significativas entre a Austrália e Nova Zelândia e os demais países da Oceania. Parece ser difícil entender por que alguns países se tornaram ricos e outros permanecem com grandes dificuldades dentro do mesmo continente. No entanto, é fácil constatar que, entre outros fatores, os países que serviram como colônias de exploração ainda hoje vivem o drama da pobreza e continuam sendo explorados economicamente pelos países ricos. A Austrália e a Nova Zelândia são os países com o maior número de habitantes de origem europeia. As outras ilhas do continente apresentam maioria nativa. Agora que já se pode entender as origens do desenvolvimento e subdesenvolvimento dos países da Oceania, basta dizer que nos países ricos existe um melhor equilíbrio na distribuição das riquezas e melhor infraestrutura médica e educacional para atender os seus habitantes. Nos países pobres, a riqueza é fortemente concentrada nas mãos de uma pequena minoria que vive muito bem, enquanto a maioria convive com inúmeras dificuldades, tendo apenas no Estado o apoio para o atendimento de suas necessidades de educação e saúde.